amigos da TV Leão, estou recebendo o Dr. Silvio Salata, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo. O Dr. Salata começa explicando que história a gente pode viver ou contar, o que pode ou não pode nós da imprensa, uma vez que a Constituição nos garante o direito de expressão, de livre expressão, mas quando chega em época de eleição, o Superior Tribunal Eleitoral divulga norma proibindo, legislando sobre o que pode e o que não pode nas eleições daquele ano. E eu questionei o doutor Salata, como é que nós ficamos? O que de fato pode e não pode na imprensa? Com a palavra a OAB. Vamos ouvir. Veja, Gilberto, o nosso direito eleitoral, o ordenamento pátrio, ele tem algumas incongruências. Uma delas é essa que você fala, a liberdade de expressão, pensamento e informação, que é muito importante a imprensa trabalhar livremente para poder levar à cidadania as informações. Mas nós agora nos deparamos com um incidente, porque a lei eleitoral ela veda algumas condutas pelas emissoras de rádio e televisão. O rádio e a televisão não pode fazer uma entrevista diretamente com um candidato se não der oportunidade de condições aos demais concorrentes. O princípio da igualdade, o princípio da isonomia fixada na Constituição da República. Mas eu penso que existe hoje um pequeno problema, que isso será demonstrado no curso dessa campanha, que é a questão do uso das redes sociais. A imprensa é impedida de se manifestar abertamente com os candidatos. E a rede mundial, através dos participantes, dos internautas, chegando ao ponto de fazer divulgação do fake news. O boato político, você conheceu... O que é lamentável. Sim, não tem o antijornalismo. Isso. E você tem experiência nisso, a sua carreira no jornalismo brasileiro ensinou que nós, há 40 anos atrás, tínhamos já os fake news, que eram os boletins apócrifos, né? E que então isso não é isso. A novidade é a tecnologia da divulgação. Né? Mas eu penso que nessa eleição será fixada uma incongruência muito grande entre essa questão das restrições contra a imprensa e a questão da divulgação da propaganda na rede mundial de computadores na internet. Qual é o pênalti, qual é a sanção que sofre um órgão de imprensa e o jornalista ou a pessoa empregada? Gilberto, tem uma disposição na lei que fala sobre a aplicação de uma sanção pecuniária, uma multa. Nós tivemos aqui uma eleição, se você se recordar, o primeiro ano de vigência da lei eleitoral, tivemos uma emissora de rádio que teve suspensa por 24 horas a sua programação normal, porque desobedeceu e foi reincidente numa conduta vedada na emissora de televisão. Você deve se lembrar disso, teve um impacto muito grande, porque a emissora ficou fora do ar no estado de São Paulo todinho, era uma eleição estadual. Tem a multa e se houver aí algum abuso, algum conluio, pode-se também se investigar e partir para o campo da prática do abuso do poder econômico e do abuso no uso dos veículos de comunicação social que está prevista na lei. O doutor Salata opinou também sobre o meu questionamento da diferença de poder aquisitivo e de tempo de exposição na mídia. A televisão dá tantos minutos para um candidato e alguns segundos para a maioria deles. Isso é democrático? O que de fato pode e não pode em questão de gastança? O poder do dinheiro também vai falar mais alto? Falei há pouco do princípio de igualdade de condições entre todos os candidatos que concorrem ao certame eleitoral. Incomoda, sabe? Não, mas tudo bem, eu concordo com você. Eu concordo porque a premissa básica e máxima na lei eleitoral é o princípio da isonomia, a pars condicio, as condições de igualdade entre todos os candidatos. Veja
que no horário gratuito a distribuição do tempo é contado pelo número de deputados que cada um dos partidos elegem com base na data da eleição. E agora também com um fundo especial de financiamento das campanhas eleitorais, a distribuição vai respeitar essa cronologia. Os partidos com maior número de deputados terão um valor diferenciado. Eu queria fazer duas colocações importantes. A primeira delas é esse absurdo que foi criado no Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, em razão da extinção do financiamento privado das pessoas jurídicas que vinham pagando as campanhas eleitorais, obviamente. 3 bilhões de menos escola, 3 bilhões de menos atendimento em hospital. 3 bilhões e 700 milhões. Então vamos por 4, 4 bilhões de menos escolas, 4 bilhões de menos hospitais. Eu também concordo. Eu já era contra lá atrás, eu fiz vários debates lá na nossa AB, autorizado pelo ex-presidente Luiz Flávio Borges Durso e agora pelo Dr. Marcos da Costa, no sentido de fazer um estudo mais profundo sobre o financiamento público de campanha, que ia custar R$ 7 por título, ia custar 1 bilhão, e nós fomos contra e não foi aprovado. Para buscar dinheiro agora na campanha, que não tem o financiamento das pessoas jurídicas, o financiamento é do fundo partidário e da doação de pessoas físicas, criaram esse monstro que vai tirar do Tesouro Nacional 3 bilhões e 700 milhões num país... Já está com 150 bi estourado. Isso. Num país onde nossas crianças não têm escola, num país onde os hospitais estão fechando por falta de equipamento, por falta de medicamento, por falta de médicos. Então eu tenho que ser contra, porque eu sou brasileiro. E a OAB se manifesta, doutor? Nós temos se manifestado. Na reforma política, nós fizemos uma audiência pública em São Paulo, quando eles ainda não queriam divulgar o fundo especial, e nós já havíamos detectado, porque a nossa preocupação era muito simples. Quem vai pagar a conta dessa vez? Obviamente que tinha que alguém que pagar. Como estava proibido o financiamento das pessoas jurídicas, é óbvio que foi para o Tesouro Nacional. Então é isso aí, não tem o que discutir, lamentavelmente. Eu tenho um conceito da natureza da lei eleitoral que ela é interessante aqui no Brasil, porque o redator, o autor da lei, é o único beneficiário dela. Quem fez a lei? É o único beneficiário da norma jurídica. Ele faz a lei para ele. E eu não posso imaginar, nós presumirmos que eles vão fazer uma lei que possa comprometer o mandato eletivo. Que é o Congresso Nacional. Exatamente. Então, nós não temos. Por isso que nós não conseguimos fazer a regulamentação. Prender corrupto, direito. Não é isso, não. Eu acho até a questão voltada às regulamentações das próprias eleições, não é? Para colocar, você vê, essa questão do ficha limpa ficou uma coisa muito complicada. Eu advogo a tese da aplicação das cláusulas pétreas no processo eleitoral, mas vê que nós fugimos um pouco. Então, esse ativismo judicial, a magistratura julgando de uma certa forma, que eu não sei se é o anseio do povo, não é? Todo poder emana no povo, o judiciário não tem que se manifestar nisso. Quem tem que se manifestar é o Congresso, e o povo tem que cobrar do Congresso Nacional a sua atuação. E na covardia, como é o exemplo agora, na covardia, na ausência, na falta do Congresso, na lacuna, porque quando não se tem autoridade em algum determinado lugar, quem entra é o poder paralelo, é o crime. Por exemplo, estou agora prevendo e dizendo ao senhor, através de fontes, que vamos ter candidatos e muitos eleitos em todos os cargos bancados por facções criminosas. Eu acredito, tenho certeza absoluta que irá ocorrer isso, porque muitas vezes eu já tive uma experiência profissional e muitas vezes o afogadilho, esse encurtamento do período de registro até as eleições, promove uma verdadeira disparada na apreciação dos pedidos de registro, o que não dará tempo de aprofundar a análise, né? Ver as impugnações mais profundas, isso e aquilo, e que certamente ocorrerá isso daí. O trem saiu, o caminho é curto para outra estação. Nós estamos trazendo ao bojo do direito eleitoral, Gilberto, um outro fenômeno que vai acontecer
com maior intensidade nessa eleição, que é o abuso do poder religioso. Também é outra preocupação. Já estamos vendo, né? Já estamos vivendo, já temos informações concretas. Eu sou explícito, doutor, eu sou tido como transparente. Não é só o evangélico, a Igreja Católica, através da CNBB, também tem abusado. Não vamos setorizar. Não vamos setorizar. O fenômeno está aí. É isso aí. Está aí o fenômeno. Antes era o dinheiro em nome de Deus. Antes era o aproveitamento e a lavagem de cérebro em nome de Deus. E agora é o voto em nome de Deus. Isso. E é um crime, né? É um crime. Eu quero fazer um parêntese, porque numa reforma política que houve aqui no nosso país há 3 eleições, houve uma vedação da prática. Reforma política? É uma reformazinha política uma maquiagem política. Isso, para adequar, melhorar para eles a situação. A vedação da divulgação de propaganda eleitoral nos templos religiosos e nas igrejas. O que nunca foi seguido. Nunca foi seguido, mas é proibido. Proibido está na lei, mas não é cumprido. E quando é cumprido, eu acho que formalmente não é. Quem tem que fazer cumprir? Não, eu penso, quem faz isso cumprir é a Justiça Eleitoral. Mas o povo, a cidadania tem que denunciar. E eu acho que tem que haver uma maior participação do eleitor brasileiro nesse processo eleitoral nosso. A cidadania, Gilberto, tem que participar, porque ele é o detentor do maior direito que existe na Constituição, que é a igualdade do voto. O voto de qualquer homem, de qualquer cidadão de uma classe social baixa, é igual ao da elite. O voto é igual, secreto e direto para todos. E poderoso. Poderoso. O doutor Silvio Salata, da OAB, continua respondendo sobre eleições 18. A minha preocupação é quanto à falta de sentimento, é quanto à falta de mobilização da população brasileira que está assistindo toda esta bagunça sem se pronunciar. Não existe um movimento popular que nos dê a tranquilidade de saber que nós temos que fazer alguma coisa. A verdade é que temos que fazer, mas o povo está acovardado? Eu prefiro pensar, e estou vendo que não é esse acovardamento. Eu tenho vindo que a cidadania brasileira está muito sofrida. E isso está levando ele a distanciar desse processo político. Porque ele tem que cuidar de várias dificuldades que ele está enfrentando, que não sobra nada para ele poder cuidar disso daí. Eu não sei como é que vai ser. Vamos imaginar que nós teremos aqui, a partir da eleição do primeiro turno, uma eleição do segundo turno que vai certamente polarizar entre as ideologias políticas no país. Vai ser uma coisa fantástica. Será que a cidadania ela tem que se envolver nisso para escolher? Porque nós vamos escolher um presidente da República que certamente virá para reformar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa de uma reforma. Nós estamos preparados para isso, doutor? Eu acho Ou ainda que vai trocamos dentadura, a parte de baixo no primeiro turno e a de cima no segundo? O problema é que nós vamos ter que saber qual será a composição do Congresso Nacional. Isso está na mão do eleitor brasileiro. Doutor Salata também falou, bandido pode ser eleito? Cláusula pétrea inscrita na Constituição da República. Somente será considerado culpado aquele que tiver decisão condenatória criminal transitada e julgado, ponto final, está na Constituição. Agora, inventaram o ativismo judicial que não. A execução começa com o julgamento de segundo grau. Mas tudo bem, o senhor falou um negócio, eu concordo que seja de acordo com a regra. Mas isso não levaria, por exemplo, de novo ao vício de que o Brasil nós temos, por exemplo, muitas instâncias e décadas para se percorrê-las? Mas foi a Constituição Democrática, o Estado Democrático de Direito, que escolheu esse jogo. Isso a cidadania. Se fosse ao contrário, o senhor seria também a favor ou ao contrário? Lógico, mas eu sou a favor de respeitar o devido processo constitucional, o devido processo legal, Gilberto, porque está na lei. Termina no superior ou termina no Supremo? Não, depende da matéria. Se for lei ordinária, no superior. Se for matéria constitucional, no Supremo. Nesse caso que nós estamos discutindo dessa bagunça, pode haver uma violação. Que tá preso lá. Pode haver uma violação da lei ordinária, STF.
pode haver uma violação da Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal. Com a sua experiência, qual é o fim disso? Dessa bagunça toda? Eu acho que... De candidato preso, que não é candidato, então, de acordo com a segunda instância, que o colegiado... E essa bagunça não vai ser decidida? O TSE é quem vai decidir esse caso específico, não vamos entrar nessa polêmica, Sim, vamos falar no amplo, de nomes, né? Mas eu penso que isso trará um resultado muito negativo para o Brasil, porque nós já sabemos o resultado. Então isso vai ser muito ruim, haverá um desgaste na democracia brasileira, que é uma das 3 maiores do mundo. Então nós vamos sofrer essas consequências. E o senhor disse que a gente já sabe onde vai... Eu fico meio ligado nisso que o senhor fala aí. Já sabe onde é que nós vamos chegar com essa história, com essa bagunça, com essa baderna toda aí. Onde é que nós vamos chegar? Não, eu acredito que nós teríamos que fazer essa refundação do Estado brasileiro. Porque senão nós não teremos... Veja, na próxima eleição, Gilberto, que será a eleição para escolhas dos prefeitos e dos vereadores no município, isso vai ampliar o debate. Isso vai trazer consequências dramáticas nesse processo eleitoral de 2020. Como é que nós vamos fazer campanha eleitoral nos municípios usando novamente o dinheiro do Tesouro? Será que é importante o Congresso Nacional analisar que, olha, o financiamento pode ser pelas pessoas jurídicas, vamos impor um limite na doação. Nós propusemos isso aqui em São Paulo, nessa reforma. Vamos impor um limite de doação. De 70 milhões? Não, um limite cada empresa. Cada empresa pode podendo doar. Participar. Isso, não é os 2%, porque nós para que não apareça uma Odebrecht da vida e porque, Gilberto, se nós analisarmos 2% do rendimento bruto de uma corporação, é muito dinheiro. Então vamos fixar um valor. No município de 100 mil eleitores, pode se doar à empresa X, ponto final. Porque é muito cara a eleição no Brasil. Não tenha dúvida. O sistema eleitoral nosso é caríssimo em relação ao resto do mundo. Você vê que, por exemplo... Joga dinheiro pela janela, né? Pois é. Você vê que as produções hoje da televisão, das emissoras do programa gratuito, vão cair assustadoramente. Porque evidentemente que não tem dinheiro. E não justifica o gasto que tinha, né? Exato. E depois tem o problema que a Justiça Eleitoral está se aparelhando para ampliar o controle das prestações de contas dos candidatos depois das eleições e antes das posses dos candidatos eleitos. Eu questionei o doutor Salata sobre o movimento intervencionista no Brasil. Eles não querem votar. O que ele disse? Gilberto, nós estamos caminhando para a consolidação de um processo democrático. Se nós tivermos uma eleição livre agora, uma eleição transparente, uma eleição onde haverá efetivamente a escolha dos candidatos pelo cidadão brasileiro, pelo eleitor... O senhor acredita nisso? Eu acho que poderiam pelo menos chegar a um ponto que nos convença que nós estamos tendo uma eleição democrática. E a história da urna sendo fraudada eletrônica? Não, isso aí, inclusive, foi provado lá no Supremo, que existe, os técnicos conseguiram provar que dá para forjar e tal, estão pedindo paralelamente a impressão no papel. No sistema de aperfeiçoamento da máquina, nós trouxemos aqui em São Paulo, a OAB, na época, Luiz Flávio Borges Dutra, presidente, pediu que nós fizéssemos uma ampliação nos estudos. Eu trouxe como presidente o idealizador da máquina, trouxe os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Eu cheguei à conclusão, eu tenho uma conclusão, da dificuldade muito grande de haver um rompimento dos mecanismos de segurança na máquina. Eu me convenci da segurança. Nós temos que pensar que essa máquina, obviamente, nesse processo, ele adquiriu algumas características que hoje enfrenta uma dificuldade muito grande para você romper. Tem aí alguma coisa que eles fizeram, isso aqui, no Tribunal Superior, mas não houve uma ruptura da quebra do sigilo, né? E nós não temos nenhum caso onde foi comprometida a eleição mediante fraude da urna eletrônica. Nós tivemos um caso aqui no estado de São Paulo, já há mais de 15 anos, em que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o saudoso desembargador Álvaro Lazzarini, uma pessoa
fantástica, um democrata, um cidadão de alta civilidade, determinou a apreensão de todas as máquinas no município e mandou todas as máquinas foram periciadas. E não houve constatação de ruptura do sigilo. Aproveitando a passagem do Dr. Silvio Salata aqui pela TV Leão, o questionamento foi que a maioria do povo brasileiro está indecisa. Muitos serão os votos nulos, muitos serão os votos em branco. Para quem vai o total de votos nulos? Para quem vai o total de votos brancos? E ele respondeu. Então, vamos dizer uma coisa, não vá votar. É mais fácil. E se não for votar, o que acontece? Não, vai votar, depois justifica. Ou se ele não estiver lá na cidade dele, onde ele está alistado na circunscrição eleitoral, aonde ele estiver, ele vai lá na Justiça Eleitoral e fala, eu estou aqui, não posso votar, e na hora lá ele justifica. Veja, o branco e o nulo é uma coisa indecifrável, porque ela não entra no contingente do quociente eleitoral. O quociente eleitoral só se admite os votos válidos. Então, voto nulo, voto branco é uma manifestação possível de rejeição do eleitor à eleição. Ou ao sistema. Ao sistema, mas não tem um resultado positivo. Quem não vota no primeiro turno pode votar no segundo? Pode votar tranquilamente, não há problema nenhum, só comparecer na urna no dia, mas ele terá 60 dias depois para fazer a justificativa do primeiro turno, porque senão ele poderá ser aplicada a ele uma multa, uma sanção pecuniária. 60 dias depois do primeiro ou 60 dias depois do primeiro? Já contando na data do primeiro turno. Exatamente. E agora você vai ouvir a resposta do Dr. Salata na pergunta que eu fiz sobre o destino das urnas depois das eleições. Para onde elas vão? Do que é feito com o seu voto? Vamos ouvir a resposta da OAB. Veja, essa urna eletrônica, ela é uma coisa tão fantástica que a votação daquela urna, no momento em que é expedido o BU, que chamamos, que é o boletim de urna, na hora que se encerrou e o 5 horas da tarde. Isso, o presidente apertou, foram emitidos os BU, ele já distribui para os partidos políticos. Então o resultado já é um resultado público. Mas e o registro da urna, por exemplo? Fica nela ou já paga? Não, fica dentro da urna, da urna. E quando isso aí é manipulado e apagado? Quanto tempo depois? Tem um período de 6 meses, 8 meses. Brasília, tudo? Não, a urna fica sob guarda do Tribunal Regional Eleitoral. Fica sob guarda. Entendi. Essa urna, ela tem uns cuidados de proteção, de segurança, porque tem os períodos que nós temos que aguardar, Gilberto, para poder haver também as impugnações. Como é que nós vamos fazer uma impugnação de uma urna que não dá para você? Recontagem hoje praticamente não existe mais. Impugnar mesmo, né? Impugnação, por dizer que houve uma fraude no software, alguma coisa nesse sentido, mas recontagem eu acho muito difícil, porque não tem como recontar o que está lá dentro. Boca de urna, nem brincar esse ano, inclusive está mais fiscalizado, é isso? Criminalizado, é proibido. A boca de urna hoje ela é criminalizada, é um crime que se combina com uma aplicação de pena de reclusão. Por quê, doutor? Porque eu acho que o chão fica lavado de santinho. O cabo eleitoral, simpatizante, aquele correligionário do candidato, ele não tem o direito de se aproximar do candidato e tentar, do eleitor, tentar se aliciá-lo, entendeu? Praticar um aliciamento, isso é uma coisa vergonhosa para o processo democrático. Nós temos que deixar o eleitor sair da casa dele no dia das eleições e ir tranquilo no local de votação. E hoje a justiça eleitoral ela é tão fantástica, eu tenho assim uma simpatia muito grande com a justiça eleitoral brasileira, que ela permite que você, Gilberto, eu, Silvio, e vamos ao local de votação uma tarjinha do nosso candidato, com uma camiseta. Exato, com uma camiseta com o nome do nosso candidato, né? Desde que essa manifestação seja uma manifestação individual. A Justiça Eleitoral não permite a manifestação coletiva. Um grupo de pessoas próximo ao local de votação fazendo manifestação em favor de um candidato. Isso sim é a boca de urna. Isso tem que ser reprimido,
porque obviamente que isso quebra um pouco aquela ideia da tranquilidade, da transparência que o eleitor precisa ter para ir votar. Doutor Silvio, muito obrigado, amigo. Obrigado de a você, coração. Gilberto, prazer. Que você continue, que o doutor continue desempenhando esse trabalho maravilhoso, com essa humildade em nos atender prontamente. Imagine. E esclarecer ao nosso público o que vai ser dessa eleição, o que se pretende e o que se espera do novo Brasil que vem a partir de 19. Muito obrigado. Estamos juntos, obrigado. Sempre. É a TV Leão, é a nova cara da web. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube.